Nesse vídeo pretendo discutir a relação entre abuso verbal e comunicação evasiva, né? Quando falamos de abuso verbal, muitas vezes estamos falando de uma maneira mais cotidiana, de ofensas, de provocações, de coisas que são mobilizadas numa discussão para ofender de maneira deliberada, né? Mas essa é uma maneira de se compreender o abuso verbal, uma maneira mais simples de se compreender o abuso verbal, mas o abuso verbal é sempre ligado ao que eu estou chamando aqui de comunicação evasiva. O que é uma comunicação evasiva? É a comunicação que distorce, foge dos rumos do diálogo visando entendimento. Ela evade, ela sai dali, ela sai da busca de resoluções, né? Então, evadir é sair de algo. Então, uma comunicação evasiva é quando você está num contexto de um abuso verbal, ou seja, de uma discussão que envolve provocações, intimidação, até ofensas. A comunicação é distorcida e toma outros rumos, né? Com frequência, pessoas que enfrentam familiares que têm a dificuldade de lidar com familiares que são conflituosos, ou autocentrados, egocêntricos, né, ou abusivos, enfrentam esse problema, né? Eles são, além de ser ofendidos, eles lidam com um tipo de comunicação que é escorregadia, é muito difícil resolver conflitos, resolver problemas. Mesma coisa se dá com pessoas que estão em relacionamentos abusivos, né? Parece que tudo que elas dizem, e quando elas tentam tocar numa questão que precisa ser resolvida a dois, ela nunca é resolvida, né? Então, esse é um problema que está muito presente em contextos abusivos, né? A comunicação fica sempre não resolvida, e sempre que você trazer um tema a ser solucionado, aquilo ser desvirtuado em outra direção, né? Então, uma coisa que a gente tem que primeiro deixar claro é que muitas vezes pessoas com alto nível de conflito, muito conflituosas, né, ou muito autocentradas, muito egoístas, têm dificuldade de resolver conflitos. Né? Por quê? Porque elas se alimentam no sentido de elas cresceram de um modo em que o conflito é a normalidade. Então elas não buscam resolver, elas buscam amplificar. Ou, por serem egoístas, resolver um conflito muitas vezes significa admitir sua parcela de responsabilidade. Pessoas egoístas, pessoas autocentradas têm dificuldades com isso. Então elas não vão resolver conflitos, porque resolver significa encontrar um entendimento e assumir que você também tem parte nisso. Então, de certa forma, tanto esses dois tipos de pessoas, as profundamente egoístas, autocentradas, como aquelas que tiveram uma criação conflituosa e são conflituosas, elas vão se manter no conflito, vão tentar impor suas visões, distorcendo a comunicação, distorcendo a busca de resolução, não aceitando nenhum tipo de consenso, né? Bom, então quais são Então, quando a gente fala de abuso verbal, a gente fala primeiro, né, de uma comunicação ofensiva, né, de provocações, intimidação, né? O abuso verbal mais óbvio é esse, né? A provocação, a intimidação aberta, né? A pessoa te xingar, te acusar, gritar com você, mentir, né? Te chantagear, né? É um abuso verbal óbvio, né? Uma característica, no entanto, desse abuso verbal óbvio é ter uma guinada, uma virada de mesa, porque a pessoa grita, acusa, te xinga e diz que você provocou isso, né? Esse é o mais básico, o mais comum do abuso verbal, né? A pessoa abertamente te acusa, te xinga, mente e diz que você que provocou esses comportamentos, né? Então esse é o elemento mais básico do abuso verbal. Mas como eu disse, todo abuso verbal se segue de uma comunicação evasiva que distorce as coisas e guina com a conversa, o diálogo para outras direções em que nada seja resolvido. Então quais são essas outras direções? A primeira, essa outra direção é tomada por argumentos de má fé. Então o primeiro modo de guinar uma comunicação para não resolver um conflito, para se manter conflituosa, para não achar um entendimento, é simplesmente não ligar para o que você diz,
não tentar entender e distorcer o que você diz ou ironizar o que você diz. Isso seria um argumento de má fé. Uma pessoa agindo de boa fé vai buscar ouvir o que você tem a dizer, vai pensar no que você tem a dizer e vai apresentar uma resposta. Agir de má fé é: não liga para o que você diz, não estou nem prestando atenção, vou rir do que você está falando, vou ironizar o que você diz e vou pegar qualquer ponto que eu ache falho na sua argumentação e distorcer tudo, né? Fazer uma confusão, né? Você disse tal coisa, mas tal coisa não é verdade. Pega um ponto muito pequeno e vai distorcer aquele ponto pequeno ao extremo para mudar de assunto, para usar aquilo como uma falha do que você apresentou, né? Eles podem apresentar qualquer falha, mas se você apresenta uma falha argumentativa, eles vão usar da má fé para distorcer aquilo, né? Então, um argumento de má fé é não ligar para o que você diz, não entender o argumento por completo, pegar um problema e distorcer ele completamente e transformar aquela conversa em outra coisa. Então, esse é um primeiro modo de comunicação evasiva que se segue ao abuso verbal ou complementa o abuso verbal. O segundo modo seria falácias ou incoerências, né? Então, o que seria uma falácia ou incoerência? Seria usar um argumento tipicamente sem sentido, incoerente de acordo com os fatos, ou que não tem relação com o tema, ou um ataque pessoal, num nível mais pessoal, né? Por exemplo, muitas vezes a pessoa que é falaciosa ou incoerente nos seus argumentos, ela acredita que está argumentando racionalmente e vai te acusar de irracional. Antes de tudo, ela vai achar isso, que ela está sendo racional, ponderada, que quem é emotivo é você, e que você está argumentando irracional. Só que elas vão apresentar ao mesmo tempo um argumento sem sentido, que parece que não tem sentido com o que você está falando, né? Vão deslocar a conversa para outro tema que não tem absolutamente nenhuma conexão, mas que elas estão percebendo uma conexão. Na verdade, é uma falácia. Ela está mudando de tema para te acusar em outro tema, para não ter que resolver o tema inicial do conflito, para não ter que conversar sobre o tema inicial. Ou ela vai atacar a um nível pessoal, né? Também é falacioso, né? O chamado ad hominem, né? A falácia num nível pessoal, para não ter que resolver um problema, a pessoa te ataca num nível pessoal, te descaracterizando, te ataca dizendo uma coisa que você não é, sem base em fatos, né, para você ter que, para mudar o tema da conversa e você ter que se defender. Então, uma comunicação evasiva falaciosa, né, que segue no rumo de falácias ou incoerências, muitas vezes é uma forma de segue te atacando, trazendo fatos que não aconteceram, argumentos sem sentido ou que não tem nada a ver com o que você está falando. Então, é uma distorção no sentido de trazer à tona um problema que não tem nenhuma relação com o que você está falando, ou uma crítica pessoal que não tem a ver com nada que você fez. Simplesmente uma acusação ao Léo que não tem a ver com características suas, né? Então essa seria uma segunda forma de comunicação evasiva que se segue ao abuso verbal. Uma terceira é mentir, complementar, a gente pode ver que elas se relacionam, é mentir, negar e mudar o tema, né? Mentir, negar e mudar o tema. Isso é muito comum sempre que a gente tem que lidar com pessoas conflituosas ou pessoas egocêntricas, egoístas, que não querem resolver problemas. Essa é uma estratégia comum, né? Se você diz que a pessoa fez tal coisa, a pessoa vai mentir e dizer eu não fiz, mesmo que você tenha todas as provas possíveis. Vai mentir sobre o que aconteceu, né? Ela vai negar completamente um comportamento ou um fato óbvio que foi presenciado por você, presenciado por outros, que todo mundo sabe o que aconteceu. Ela vai negar e falar que você que é problemático, você está vendo coisa onde não existe, você é louco, você tem problemas, você que deve procurar ajuda, você tem problemas, né? Então, vai mentir sobre algo que não tem como mentir, que você tem provas que aconteceu, vai mentir sobre um fato que só vocês dois vivenciaram ou que a família vivenciou e vai dizer não era nada disso, né? O objetivo dessas mentiras, dessa negação, tem a ver com confundir, né? Tem um termo que se usa muito que é o gaslighting, né? Que
que é um termo em inglês que tem a ver com isso mesmo, com confundir, te fazer se sentir louco, confuso e não entender o que está se passando. Então, mentir e negar fatos que são comprovadamente fatos que aconteceram, fazendo inferências especulativas. Muitas vezes eles negam o fato e te apresentam críticas que não têm nenhum fundamento factual. Então, se você aponta um fato para eles, não vale. Eles mentem, dizem que não aconteceu. Mas se eles apontam algo que não aconteceu para você, eles trazem como realidade. Então isso torna o contexto da conversação confusa e de difícil solução, né? Muitas vezes o mentir e o negar também são acompanhados com uma mudança de tema, né? Você nega que você fez algo, mente sobre algo, né? E muda o tema, redireciona a conversa, né? Para se apresentar como certo, mesmo que tenha mentido. Eu não menti, eu fiz isso, você que não entendeu, ou nega que aconteceu tal coisa e apresenta um discurso alternativo sobre o que aconteceu, né? E aí direciona a conversa para que eles falem, eu tô certo, olha só como você está me acusando, né? Então outra forma é essa, mentem, negam e depois distorcem o tema para transformar numa acusação, né? É importante notar, principalmente que em pessoas que são abusivas, conflituosas, egocêntricas, que elas muitas vezes têm uma realidade instável, um senso de realidade instável, principalmente no caso em que se tratam de pessoas que, devido a traumas, apresentam certos transtornos, principalmente transtornos de personalidade. Nesse caso, elas têm uma realidade mais instável, uma percepção mais distorcida das coisas. Por essa percepção, então, às vezes elas mentem e negam porque elas estão entendendo tudo errado mesmo, né? Outras pessoas vão, que é aquilo que a gente pode chamar de mau caráter, né? Popularmente, alguns vão num nível mais extremo, tem a ver com uma personalidade antissocial, né? Fazem isso deliberadamente para te enganar, né? Então tem esses dois níveis. Tem pessoas que simplesmente são muito confusas porque são muito caóticas, muito conflituosas mesmo, né? E tem outras que usam isso como padrão de conversação. Nem elas às vezes acreditam, mas elas têm que vencer um argumento, né? Então, negar, mentir, mudar o tema, transformar numa acusação é outra forma de evadir a solução, né? Uma quarta forma, né? Eu falei da provocação, intimidação, a acusação como uma forma de abuso verbal, né? Então, uma primeira forma de comunicação evasiva complementar ao abuso verbal seria o argumento de má-fé, a segunda, o uso de falácias ou incoerências, o terceiro, esse mentir, negar, distorcer, né? O quarto seria muito comum também nas discussões aqui na internet, que é inverter ou projetar, né? Projeção na psicanálise é um processo que você atribui ao outro algo que você fez, que você que você sente de impróprio em você, mas você não consegue admitir, né? Então tem a ver muito, todo mundo projeta, uma vez ou outra, principalmente quando está em crise. Pessoas com certos transtornos psicológicos projetam mais, pessoas com transtornos de personalidade projetam muito. Então, mas todo mundo é uma coisa que uma vez ou outra alguns de nós faremos. Acusar o outro de dramático quando a gente está sendo dramático, muita gente já fez isso. Então, algumas coisas, projeção é um mecanismo de defesa comum, mas amplificado em quem tem certos transtornos psicológicos. Bom, pessoas conflituosas, egocêntricas projetam mais. Isso significa que elas vão inverter muito mais a argumentação, né? Se você traz uma crítica, mesmo que seja uma crítica construtiva, para melhorar a relação com essa pessoa, ela não vai resolver essa crítica, não vai buscar nenhuma solução. Ela vai inverter a crítica para dizer, todo mundo faz, ou você também faz, olha como você faz isso, você está fazendo isso agora, né? Então elas vão, se você trouxer uma crítica construtiva, eles ao invés de buscar uma solução para a crítica de fato ser construtiva, eles vão apontar o problema em você. Você também faz, olha só como você faz isso, como você ousa me acusar se você faz isso, isso, isso. Então eles revoltam e começam a te acusar do que você faz mesmo que você não faça. E se você já fez, aí ferrou, né? Então eles vão generalizar para tudo como se você sempre fosse assim, pior que eles, né? Então não adianta, nesse caso eles
vão inverter argumentos. Então, a inversão de argumentos de uma maneira projetiva, principalmente quando se trata de uma crítica que visa melhorar a relação, eles vão apontar em você o mesmo problema, inclusive fingindo ou acreditando que em você é muito mais grave do que neles, né? Então, eles vão criticar algo em você, vão apontar algo em você, normalmente vão apontar em você problemas que são deles, mas que eles não querem assumir, não querem resolver, né? E vão, desse modo, te forçar a se defender. Se você ficar acusando, você também é assim, você é assim, olha como aquela vez, você não pode dizer que eu estou sendo abusivo porque você foi abusivo, talvez, e vai ou inventar coisa, ou apontar uma pequena coisa que não tem nada a ver com aquilo, ou apontar uma história de 1000 anos atrás, que não é mais você hoje, né? Uma situação em que você agiu mal, perdeu a cabeça há 10 anos atrás, para dizer que você é assim, e eles podem perder a cabeça todo dia, agir mal todo dia, e eles não vão tentar resolver isso. Então, inverter, projetar, é uma forma de fazer a comunicação inverter. Ela é evasiva porque foge do tópico, que é, você agiu mal, vamos conversar sobre isso. Eles não aceitam a crítica, eles jogam em você. Você sempre age mal. Assim eles te forçam você, que está bem intencionado, buscando soluções, a se defender. E assim eles não têm que explicar nada e nem resolver nada, né? Uma quinta forma, né, de comunicação evasiva seria diante da impossibilidade de fazer você assumir que o problema é você, que eles vão tentar de todo modo criar um conflito, não resolver nada e fazer você achar que você que tem problemas. Se você não aceita isso e falar, olha, eu não tenho culpa disso, eles vão usar outras pessoas, né? Eu já falei aqui, tem alguns vídeos aqui no canal, é só procurar sobre abuso emocional indireto, né? Sobre coabusadores, são pessoas que são mobilizadas para as pessoas para serem abusivas pelas pessoas, normalmente as mobilizam amigos mais inocentes, que não sabem o que estão se passando e mentem, né? Ou apresentam suas visões distorcidas para essas pessoas que acabam acreditando, né? Então, usar os outros é uma forma também de ter uma comunicação evasiva, porque vai distorcer a próxima comunicação de vocês. Como que eles fazem? Se você não foi convencido, olha, você não vai distorcer essa conversa, você não vai mudar o tópico. Se você tentar fazer isso, eu não vou conversar com você. Eu não vou admitir que eu tenho esse tipo de problema, porque eu não estou agindo assim, você que está. Então, se você bota um limite e diz, não, eu não estou agindo assim, você está fugindo do tema, eles vão ficar mais desregulados, vão se recusar a ter essa conversação, né, porque eles não estão podendo acusar, não estão podendo sair por cima, então eles vão envolver outros te culpando, vão chegar para outros e falar que você que não quer dialogar, que você que não aceita críticas, que você que não aceita ouvir que tem problemas, né? Então eles vão criticar, distorcer a conversa, como se o problema fosse você, vão dizer isso a outros, que você estava criando conflitos desnecessários e quando teve que lidar com críticas não soube lidar, né? Então, como você não foi convencido, eles vão convencer os outros, para que os outros digam a você, para que os outros te forcem a ter que ouvir as críticas que eles querem apresentar a você, mesmo que sejam infundadas, para que numa próxima conversação eles possam tentar novamente mentir, negar, apresentar argumentos de má fé, apresentar falácias, inverter e projetar em você. Então eles usam os outros para que numa próxima conversação eles tentem de novo, né? Então, uma quinta forma é usar os outros para que depois todas essas dinâmicas de comunicação evasiva, onde eles tiram o foco deles e botam foco em você, numa outra ocasião, sejam mais eficientes, né? Não precisa ser pensado, mas eles aprenderam que com uma regra social que se você, para você convencer alguém, você precisa convencer os outros para convencer alguém, né? Eles usam os outros para te convencer de que você está errado, né? E por último, uma última forma de comunicação evasiva é minimizar o que aconteceu. A pessoa gritou com você, te xingou, te fez te passar por louco, né? Depois ela vai dizer,
Ah, eu não fiz nada, todo mundo é assim, casais discutem dessa forma. Ah, toda família tem seus conflitos, é normal isso, né? Ah, eu não fui abusivo, eu não fui desonesto, ah, eu não menti, eu fui honesto com você, eu fiz isso pelo seu bem, você que está me acusando, olha só. Eles vão tentar mitigar a comunicação, né? Eu não fiz nada de errado, isso é normal entre casais, isso é normal entre famílias, eles vão tentar minimizar ou normalizar o que fizeram. Novamente, para não ter que se comunicar de um jeito a resolver os problemas. Eles não vão resolver, eles vão dizer, ah, eu não fiz nada, ah, isso é normal. Porque eles não querem ter que lidar com os problemas deles e resolver. Então, minimizar, fingir que está tudo ok, que todo mundo é assim, é uma outra maneira de fugir do tema, de não resolver, de fugir da comunicação, de fugir da conversa, né? Então, nesse vídeo eu tentei mostrar como o abuso verbal não é só xingamento, né? O abuso verbal é encadeado numa quantidade, em vários tipos de comunicação evasiva, de formas de fuga da conversa, de forma de fuga da resolução de problemas. Normalmente, as duas coisas andam juntas. O abuso verbal tem como complementar essa fuga constante por várias vias, de várias maneiras, da resolução de conflitos, da resolução de problemas.